Lula elogiou a competência e a qualidade de Fidel Castro. Roda aí pra gente. Eu tenho tanta coisa para falar. Eu tenho tanta coisa. Se eu pudesse retribuir o que eu ouvi aqui e o gesto de vocês, eu certamente iria derrotar o Fidel Castro na quantidade de horas que ele falava. Não com a competência dele, com a qualidade dele, mas com a minha rouquidão. E eu estou caprichando para não ficar rouco, porque a minha fonoaudióloga está aí. Ela disse que veio para cá porque ela acha que eu sou muito relaxado com a minha garganta e com a minha voz. E aí, Ricardo, essa fala do candidato Lula aí sobre o Fidel Castro? Chega a ser até ridículo, né? Ele fazer menção ao Fidel Castro, um comunista, socialista, um ditador, acima de tudo. Uma pessoa, aliás, o que se assemelha do Lula para o Fidel Castro é isso, é essa gana pelo poder, essa sede pelo poder, né? Fidel Castro ficou quase 50 anos presidindo o governo de Cuba. E o Lula é o que pretende fazer, né? Ele nunca queria ter saído, né? Se o Brasil admitisse ficar aí por décadas, se fosse diferente do nosso regime político, ele estaria aí sem sombra de dúvida. É o que ele quer, se perpetuar no poder de todas as formas. Então, ele chamar o Fidel Castro, de tomar ele como exemplo, é até uma vergonha. É uma vergonha para a nação. Mas eu acho que o Lula ele se espelha no Fidel Castro. É o que ele quer fazer com o Brasil, quer tornar o Brasil um país comunista. Vai lá, Amir, você está empolgado aí para falar. Vamos lá, aproveite então. Falar, Ricardo, eu estive em Cuba 3 vezes. Fui convidado uma vez pela delegação brasileira que foi, de parlamentares que foi para lá. Foi grande a representação. E eu fui designado a falar em nome da delegação brasileira. Estava do lado do Fidel, né? Na mesa do lado do Fidel. O Fidel fez um discurso mais ou menos de 2h30. Ah, rapidinho, né? Foi rápido, até porque ele bem fazia sutil. de 4, 5, 6 horas. Então, o que o Lula destacou era a qualidade de orador, que isso o mundo inteiro festejou, não foi o Brasil, não foi nem o mundo inteiro. Se você assistia aí aos os jornais, os telejornais, etc., rádio, você ia ouvir, quer dizer, o Fidel discursou durante 6 horas, mas ele fez um discurso tão belo, assim, do ponto de vista estético, de beleza, de construção, dialética, assim, de argumentação, que eu fiquei assim, inclusive, impressionado. Aí eu falei em nome do Brasil. Ele foi aplaudido não sei quantas vezes. Aí eu falei em nome dos brasileiros antes do que ele, claro. E fui aplaudido 18 vezes. As pessoas Quantos minutos durou o seu discurso? Não, o meu discurso durou entre 30 a 40 minutos. Talvez até menos. Entre 30 a 30 minutos. Mas foi 18 vezes. Não estou me gabando aqui. Mas é só para você ver que o povo de lá gosta de discurso. E eu fui aplaudido tantas vezes porque o povo gosta. Claro que eu recheei com o que eu conhecia um pouco nessa linha da América Latina, da luta da América Latina, de tudo isso, enfim, da história um pouquinho que eu conheço. O temperinho brasileiro não podia faltar, né? Citei alguns poetas, José Martí, né, que é um grande poeta cubano. Então, eu acho assim que oratória realmente era um cara fantástico. Eu não vou aqui discutir o regime, isso é outra história. Eu acho que ditadura não serve em lugar nenhum do mundo. Se você me disser assim, não, eu já retiro, né, a legitimidade de qualquer governo ditatorial. Eu acho que ele se viveu uma ditadura, né? Então, quem tem um compromisso com a democracia não pode concordar. Mas o que o Lula falou não foi o regime, foi a figura, o orador Fidel Castro. Só isso. Vamos distinguir as coisas, porque senão
a gente vai ampliando assim para o absurdo e acabando mentindo, fazendo um discurso inverídico. Alexandre, seu comentário. Eu vou me ater também, até para não polemizar, a questão da oratória. Isso, de fato, o Fidel Castro era um exímio orador, ele tem que reconhecer. Tirando isso aí, sem problema, né, elogioso. Para quem gosta de discursos longos, não é o meu caso, não, senador. Nem o meu. Passou de 15 minutos, já começa a dar sono. Mas se você ouvir sobre Entendeu? o discurso dele, Começa a dar ele sono. falou sobre um dos pontos, o sacrifício de 2 milhões de vacas na Europa, que em vez de deixar as vacas produzir leite, dá para os pobres da África. Então ele fez assim, uma descrição com muito conhecimento, porque ele tinha uma memória fantástica, viu? Ele citava números, ele citava... Só para dizer, um dos temas que ele mencionou, o sacrifício de 2 milhões de vacas. Vacas era outro nome, né? Mas eu acho que esse era o mérito dele. Falava muito bem, um grande orador. O regime é como o senhor falou. Acho que a gente não tem que concordar com nenhum regime que seja ditatorial, seja de esquerda ou de direita, nós temos que nos valer da democracia. Agora, 6 horas de discurso é bom para quem tem insônia. O resto não dá para aproveitar. Ramon. Lembrou o comandante Fidel, mandar um salve aqui pela memória do comandante. E o discurso mais longo da história da ONU, década de 60, 4 horas e 29 minutos. O discurso mais longo para o Partido Comunista em Cuba, 7 horas e 10. Um exímio orador. O Fidel era uma aula de história, uma aula de humanidade. Eu vi Fidel, uma figura humana fantástica. Tu é simpatizante dele, Cujuí? Comandante Fidel, você precisa ir a Cuba. Humanidade. Um ditador, você fala em humanidade. Cujuí, agora o Amirlando até falou bonito. Você precisa ir a Cuba para ver aquele falou bonito, povo agora tu vem com esse teu discurso aí. Fui a Cuba. Fui a Cuba. Só um pouquinho. Cuba é tão lindo que o pessoal vive querendo fugir de Cuba. Vá a Cuba. Aquele programa mais médico, eles se submeteram a ganhar 30% do salário para não ter que voltar para Cuba. E tu vem dizer que Cuba é como diz aquele jornalista de direita naquele programa Manhattan Connection reclamando, em Cuba só funcionam 3 coisas: saúde, educação e segurança. Um camarada de direita criticando Cuba naquele programa Manhattan Connection, Ricardo não sei o que das quantas. Não, em Cuba é horrível, só funcionam 3 coisas: educação, segurança e Ricardo Amorim? Saúde. Ricardo Amorim, está na internet, procure. E sobre o presidente Lula, ele é um orador fantástico. Eu aconselho a você que está ouvindo a gente que entre no Google e pegue o discurso dele na COP15 em Copenhague, né, onde ele foi aplaudido 4, 5 vezes, um discurso que historiciza o papel do Brasil, né, nesse processo da nova economia verde. E ele coloca de maneira fantástica que um país como o nosso não deve ser subordinado às grandes potências. Coloque aí no Google, COP15 Lula, e ouça 15 minutos de um cara... Não, ouça... Não, peraí, você não viu. Você não ouviu o discurso... Esse discurso da COP15... Peraí, você não viu o discurso. Aliás, você falou que o Lula foi aplaudido quantas vezes? 4? COP15... O senador foi aplaudido de 18 em Cuba, rapaz. COP15... Eu estou dizendo para você, assista ao discurso, está no Google, da COP15, final da COP15 do Lula, né, na COP15 lá em Copenhague, que você vai ver o que ele fala da soberania dos países do terceiro mundo, da obrigação do primeiro mundo. É um discurso de estadista, né? É por isso que na época que Lula governava, o Brasil era respeitado no mundo todo. Eu não vou nem discutir. O juiz já está sinalizando aí que o Brasil pode virar uma Cuba. COP15... Porque para admirar, para defender com essa veemência os países, toda, cada país tem sua construção histórica. Agora com essa defesa implacável então chora, que Ricardo. o Cujuí fez de Cuba. Então chora. O povo cubano está lá. O povo cubano que teve a oportunidade de morar no Brasil não quis mais voltar para lá. Sabe quantos, Ricardo? Sabe quantos? Dos 9 mil que vieram, quiseram ficar aqui? 9. 9. De 9 mil que vieram, Ricardo. Eles não quiseram, eles não tiveram opção. Eles não tiveram opção. O governo mandou de volta porque não quis mais contratar. Dos 9 mil que podiam pedir asilo político. O governo mandou voltar porque ele não ia mais renovar o contrato. Os países têm seu processo histórico de construção.
O Brasil é o Brasil, Cuba é Cuba, Venezuela é Venezuela, China é China, os Estados Unidos são os Estados Unidos, a Arábia Saudita é a Arábia Saudita. E nós temos uma coisa na nossa Constituição que diz que é o respeito à autodeterminação dos povos. Né? Os povos é que têm o direito de Tu sabia, Cujuí, que os médicos de Cuba vieram para cá para ganhar 30%? Vieram e o acordo do governo, fizeram um excelente trabalho aqui. O acordo foi o seguinte, aqui atendendo Cuba o povo cedeu brasileiro, os médicos, não estão atendendo o povo Cuba brasileiro. cedeu os médicos com uma condição de 70% do salário e para Cuba e para o governo de Cuba. Em todos os lugares do mundo. Fala isso, os médicos não vieram para cá para ganhar 100% do seu salário, não. 70% era para mandar para Cuba e eles ficavam com 30%. E mesmo com 30%, eles falavam, não, eu prefiro ficar aqui com 30% do que ter que voltar para Cuba. Ricardo, 9 de 9 mil, Ricardo. 9 de 9 mil. Mas vem cá, entendeu? É isso. Cuba é tão bom de se viver que eles controlam a saída, ou seja, permitem. Bom é esse? Permitem. Hã? Por que eu queria que Cuba pudesse se expressar sem o bloqueio norte-americano de mais de 60 anos. Tu tá passando vergonha defendendo Cuba. Não. Eu acho que para mim é muito tranquilo defender o povo cubano. Deveria se retratar. Eu não estou defendendo um país. Eu acho que tu deveria se retratar, porque todo mundo conhece que é Cuba. Eu conheço Cuba. Todo mundo sabe que é Cuba. Eu fui a Cuba. Você foi a Cuba? Você foi a Cuba, Ricardo? Você foi a Cuba, Ricardo? Desculpa. Você foi a Cuba, Ricardo? Você foi a Cuba, Ricardo? Tem um amigo que se formou lá. Ricardo, você foi a Cuba? Eu tenho parente que se formou lá. Você foi a Cuba, Ricardo? Eu tenho parente que se formou lá. Você foi a Cuba? Se você não foi a Cuba, Ricardo, me contava você não tudo. Conhece, Ricardo. Me contava tudo, pessoas que moravam lá. Você tu já morou conhece. em Cuba? Eu fui a tu já Cuba, morou em Cuba? Conheço Cuba. Você nem passou perto. Eu tenho parente que se formou lá. Você nem passou perto de Cuba, e Ricardo. Aí? E tem uma coisa bonita em Cuba, quando você passa do aeroporto para a cidade, tem um outdoor que diz assim: essa noite, isso foi colocado na época que João Paulo II foi lá em Havana, essa noite 100 milhões de crianças dormirão nas ruas do mundo. Nenhuma será em Cuba. E um país que consegue isso é um país fantástico. Porque hoje, nas ruas de Porto Velho, né, você tem crianças dormindo nas ruas. Em Cuba você não tem. Senador, pode. Não, eu acho o seguinte, que é importante. Eu estive em Cuba e fui muito bem recebido, fui muito bem tratado. Realmente o que impressiona em Cuba, em primeiro lugar, é a educação. A educação em Cuba é fantástica. Tanto é que muitos brasileiros foram para lá se formar em medicina e outras áreas. Então, quer dizer, Cuba realmente tem na saúde, educação, moradia, que é fundamental. Cuba ainda estava com dificuldade de ter essa segurança alimentar, porque ela é uma ilha e era uma monocultura de cana. Inclusive a Emater e a Embrapa estiveram lá prestando assim um auxílio de oferecendo tecnologia nessa área. Bloqueado o acesso de alimentação para Exato. Claro que foi bloqueado, ficou isolada, né? Ficou isolado do mundo. Ninguém hoje vive no universo sem uma relação em intercâmbio comercial, intercâmbio cultural, intercâmbio, sobretudo, na área das relações que a gente tem, comerciais e etc. Então, o que aconteceu em Cuba foi o isolamento. O isolamento asfixiou o país, e o país não pôde renovar a sua frota de automóveis, disso, daquilo. A tecnologia, né, a indústria ficou realmente paralisada. Agora, que é um regime que atendeu o bem-estar da população, isso é indiscutível. Mas senador, só me permite um adendo. Eu não queria discutir isso, porque, para mim, eu inclusive, aqui não vem o caso, mas eu tinha uma boa relação e tive acesso assim, a muitas questões importantes da disputa política lá dentro, mas o que para mim me chama atenção é que realmente cada país tem o poder de autodeterminação, isso é fundamental. E cada um define o seu regime, né, de governo, de relações sociais e econômicas da maneira que lhe é conveniente. E eles encontraram esse caminho, fugiram de uma ditadura feroz de Fulgêncio Batista, né? Então, quer dizer... Mas caíram em outra, né, senador? Sim. Tanto não, que eu estou falando. É por conta disso. Não. Não, o isolamento é por conta do bloqueio norte-americano. Um navio que vai em Cuba não para no porto norte-americano. Teve
manifestações lá que o pessoal foi Não, condenado. não, mas eu preso e não tudo mais, quer estou dizer, defendendo. Eu estou falando uma que saiu ditadura, de né? uma e eu... O regime eu é ditatorial, isso é Eu fato. preferia Não tenho o que fosse questionar. uma Agora, me democracia mais admira do aberta, Cujuí né? defender Só esse Eu acho que regime você devia e estudar achar um que isso daí pouco o deveria regime ser constitucional implementado aqui no cubano. Brasil. O Cuba é um regime constitucional diferente do nosso, agora é preciso estudar o regime constitucional cubano, se você quiser. Você não foi nem a Cuba. Você fala de coisas que você não conhece, Ricardo. Pra eu conhecer a estude. história, eu não preciso Estude. ter. Então estude. Você conhece a Constituição cubana? Você não conhece nem a brasileira, Ricardo. Conheço. Agora, para eu conhecer a história, eu não preciso ter vivido, né? Porque se for assim, eu não vivi o Egito e conheço a história do Egito. E aí? Eu tenho que ter vivido há 3.000 anos atrás, 1 milhão de anos atrás, para conhecer a história? Isso é conhecimento. Conhecimento a gente busca no celular. Se tiver é só estudar, é só ler. Se tiver alguém de uma agência de turismo, dá um pacote aqui de viagem pro Ricardo e o Cujuí. Ricardo. E os dois vão de aceito, mão eu dadas aceito. para lá para conhecer Eu Cuba, como é que aceito. tá Cuba e tal. é maravilha.